Estatia. Pretende-se, com este módulo, reforçar os conceitos relativos à determinação da estatia de estruturas planas e tridimensionais, nomeadamente analisando os tipos de apoios das estruturas, a determinação da estatia exterior, a determinação da estatia interior de forma direta, a determinação da estatia global pelo método das estruturas arborescentes. A avaliação da estatia das estruturas é efetuada a 3 níveis. A estatia exterior, que é uma análise exclusiva das ligações da estrutura ao exterior, sendo contabilizado o número de reações de apoio reduzidas do número de equações disponíveis, que serão 3 no caso plano e 6 no caso tridimensional. A estatia interior, análise exclusiva das ligações entre os diferentes elementos que compõem a estrutura, sendo igual ao total das ligações internas reduzidas do número de equações associadas aos elementos adicionados. E, finalmente, a estatia global, que corresponderá à soma das estatias exterior e interior. A avaliação da estatia exterior, interior e global conduz obrigatoriamente a um dos seguintes resultados. Ou a estatia é positiva e de grau N, e neste caso a estrutura é denominada de hiperstática de grau N, ou a estatia tem um grau 0, e então denominamos a estrutura como isostática, e finalmente a estatia, se for negativa, de grau menos N, então a estrutura é considerada hipostática de grau N. Realço que, caso a estatia global seja de grau 0 ou superior, haverá que verificar se as ligações se encontram bem distribuídas. Caso contrário, a estrutura é globalmente hipostática e tal significa que é um mecanismo, sendo as ligações manifestamente insuficientes para garantir o equilíbrio, pelo que não é necessário fazer essa avaliação neste caso. Estatia exterior. A avaliação da estatia exterior é efetuada atendendo apenas aos tipos de apoio que a estrutura apresenta, sendo necessário contabilizar o número de reações envolvidas, reduzir do número de equações disponíveis para a resolução do problema, ou seja, 3 no caso plano e 6 no caso tridimensional. A avaliação da estatia exterior está exclusivamente dependente da correta avaliação do número de reações associadas a cada tipo de apoio. Quais são, então, os tipos de apoio possíveis de ocorrer em estruturas planas? Temos um apoio móvel, que envolve apenas uma reação, tal como aqui representado. Temos os apoios fixos, que envolvem duas reações, uma força horizontal e uma força vertical. Temos o encastramento, que é um apoio completo, envolvendo as 3 reações. E temos um encastramento deslizante que envolve 2 reações, um momento e uma força perpendicular ao apoio. No que diz respeito aos apoios de estruturas tridimensionais, temos o apoio móvel, que envolve apenas uma reação, a força perpendicular ao apoio. O apoio fixo, que envolve 3 reações, as 3 forças segundo os 3 eixos. O encastramento, que é um apoio completo, envolvendo as 6 reações, 3 forças e 3 momentos. A rótula cilíndrica, que envolve 5 reações, ou seja, todas as reações menos o momento segundo o eixo da rótula cilíndrica. E, finalmente, o encastramento deslizante, que envolve 3 reações, ou seja, 2 momentos e a força perpendicular ao apoio. Assim sendo, vejamos agora para um exemplo de uma estrutura plana, a avaliação da estatia exterior. Considerando, portanto, a estrutura representada, o que há que fazer é atender exclusivamente aos tipos de apoios que temos e então, para esta estrutura, temos à esquerda um apoio fixo. Um apoio fixo envolve 2 reações. Seguidamente, temos um apoio móvel, que envolve apenas uma reação, e finalmente à direita mais um apoio fixo envolvendo 2 reações. Assim, que tipo de estrutura se trata? É uma estrutura plana. Quantas equações temos disponíveis? 3. Logo, sendo o número de reações contabilizadas igual a 5, resulta que a estatia exterior será 5 menos 3 igual a 2, ou seja, esta estrutura será classificada como exteriormente hiperstática de segundo grau. Passando agora para um problema tridimensional,
a análise é similar. Portanto, temos, no que diz respeito ao apoio esquerdo, é um apoio fixo. Um apoio fixo tridimensionalmente envolve 3 reações. Depois temos uma rótula cilíndrica que sabemos que resiste a 5 esforços. E, finalmente, um novo apoio fixo à direita, que envolve mais 3 reações. Como tal, que tipo de estrutura é? É uma estrutura tridimensional, logo temos 6 equações disponíveis. Consequentemente, sendo o número de reações que contabilizamos igual a 11, a estatia exterior será 11 menos 6 igual a 5, sendo a estrutura classificada como exteriormente hiperstática de quinto grau. Passemos agora à análise da estatia interior. A determinação da estatia interior passa pela análise da estrutura sem cargas aplicadas nem apoios. Vamos separar da estrutura dos seus elementos constituintes, garantindo que nenhum apresenta malhas fechadas. Se tal acontecer, há que lhe retirar os elementos necessários para que se garanta a inexistência de malhas fechadas. Vamos adotar um determinado elemento como elemento base e, a partir dele, iremos adicionar os restantes elementos sequencialmente, contabilizando as ligações que a sua introdução impõe, que serão 2 por rótula e 3 por ligação rígida nas estruturas planas, ou 3 por rótula e 6 por ligações rígidas nas estruturas tridimensionais, e contabilizar a totalidade de equações associadas aos elementos adicionados, 3 por elemento plano e 6 por elemento tridimensional. Em estruturas tridimensionais, importa não esquecer de reduzir tantas equações quantas as barras biarticuladas existentes. Consequentemente, a estatia interior será igual ao número de ligações menos o número de equações. Passemos então agora ao cálculo da estatia interior do primeiro exemplo analisado atrás. Portanto, trata-se de que tipo de estrutura é uma estrutura plana. Sendo uma estrutura plana, todos os elementos que irão ser introduzidos corresponderão a 3 equações por elemento. E então, o que vamos fazer é adotar um elemento base, uma estrutura base. Adotei aquela que é a mais complexa e a maior, digamos assim, em termos de desenvolvimento, para servir como estrutura base. A esta estrutura iremos adicionar, e esta estrutura, como vemos, está ali representada à esquerda, a verde, o que ela cobre da minha estrutura inicial. A esta estrutura vamos adicionar esta barra que está, no fim de contas, ligada à esquerda e à direita, na estrutura que estamos em análise, e isto corresponderá, portanto, a 2 ligações à esquerda mais 2 ligações à direita, ou seja, 4 ligações, para um total de 3 equações disponíveis. Iremos depois introduzir um elemento diagonal, que corresponde, portanto, àquele elemento diagonal na figura, e que, tal como o elemento anterior, liga-se nas suas 2 extremidades, e como tal irão corresponder 4 ligações, 3 equações. Depois temos o outro elemento diagonal imediatamente abaixo, que está ali também representado, liga-se também nas 2 extremidades, logo temos mais 4 ligações e 3 equações. Depois temos o elemento vertical, que, à semelhança dos anteriores, se vai ligar, como vemos, nas suas 2 extremidades, ou seja, novamente 4 ligações e 3 equações. E, finalmente, o último elemento, que apenas está ligado em cima e, consequentemente, temos 2 ligações e 3 equações. Como tal, número de ligações total que introduzimos será 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 2, ou seja, um total de 18 ligações. O número de equações que introduzimos foram 3 por elemento, ou seja, como foram 5 elementos introduzidos, é 5 vezes 3, que é igual a 15. Consequentemente, a estatia interna será igual a 18 menos 15, ou seja, 3, e esta estrutura será interiormente hiperstática de terceiro grau. Passamos agora a um outro exemplo que eu criei a partir do exemplo tridimensional há pouco analisado, em que lhe retirei um elemento e já vou explicar porquê.
Portanto, considerando que a estrutura, se a estrutura fosse esta, sabemos que tipo de estrutura é esta? É uma estrutura tridimensional e então sabemos que a cada elemento temos disponíveis 6 equações por elemento. Consequentemente, agora, passando à sua, digamos assim, atomização, o que é que podemos adotar? Vou adotar esta estrutura como estrutura base, que é um elemento isostático. A esta estrutura base corresponde ali, na nossa estrutura, como vemos, a grande parte da estrutura em análise. A esta estrutura vamos ter que adicionar um elemento diagonal que se está ligado à estrutura quer à esquerda, quer em cima, quer em baixo, ou seja, um total de 3 ligações em cima mais 3 ligações em baixo, que dá 6 ligações para 6 equações. E uma outra barra diagonal que também está ligada em cima e em baixo e, consequentemente, mais 3 ligações de um lado e 3 ligações do outro, ou seja, 6 ligações para 6 equações. Consequentemente, o número de ligações desta estrutura será 6 mais 6 igual a 12. O número de equações disponíveis serão 6 vezes o número de elementos, neste caso 6 vezes 2, 12, mas como esta estrutura é tridimensional e tem duas barras biarticuladas, terei que reduzir esse 2 ao número de equações, resultando 12 menos 2, ou seja, uma estatia interior de grau 2. E, portanto, a estrutura será interiormente hiperstática de segundo grau. Passando agora para o exemplo real que tínhamos de análise, e porque é que eu o fiz? É porque vamos novamente proceder à análise da estatia interior e sabemos que qual é o tipo de estrutura. Ela é uma estrutura tridimensional, logo, tal como a anterior, temos 6 equações por elemento. Quando a vou procurar atomizar, eu tenho aqui um elemento que corresponde a uma malha fechada. E eu, se estou perante uma estrutura que é uma malha fechada, a primeira coisa que temos que fazer é abri-la e, portanto, vou retirar um elemento e vou constituir a minha estrutura base da estrutura que tinha anteriormente, menos este elemento. E, portanto, esta estrutura base está agora ali representada menos o elemento de cima, ao qual vamos, quando for adicionado, vão corresponder 6 ligações completas em cada uma das extremidades, ou seja, 12 ligações, 6 equações. E agora temos que introduzir as tais duas barras biarticuladas, que já vimos, uma barra diagonal que corresponde a 6 ligações e 6 equações, e a outra barra diagonal também a mais 6 ligações e 6 equações. E, portanto, fazendo agora a contabilização global, temos um número de ligações igual a 12 mais 6 mais 6, ou seja, 24. O número de equações disponíveis serão 6 vezes 3 elementos, ou seja, 18, mas como temos duas barras biarticuladas, teremos que reduzir esses 18 de menos 2, e então isto corresponde a um total de 24 menos 16, ou seja, 8, o grau de hiperstatia, e portanto a estrutura é interiormente hiperstática de 8º grau. Finalmente, a estatia global. Ela é dada pela soma da estatia exterior e da estatia interior e, portanto, para as estruturas que atrás calculámos, bastaria somarmos ou adicionarmos os valores obtidos, ou pode ser determinada diretamente pelo método das estruturas arborescentes, e é isso que vou depois, de seguida, ilustrar. Claro que, quando na avaliação da estatia exterior ou interior se detectarem ligações mal distribuídas e a estatia global for igual ou superior a 0, então a estatia global da estrutura não é classificada e, portanto, há sempre que fazer essa verificação. Passando agora à descrição do método das estruturas arborescentes. Portanto, o método baseia-se no princípio de que uma estrutura encastrada, sem malhas fechadas nem libertações, é uma estrutura globalmente isostática. Como tal, se numa estrutura qualquer, com malhas fechadas, se introduzirem cortes até a tornar num conjunto de estruturas arborescentes independentes,
tantas quantas os apoios. E se introduzirem as ligações em falta, de forma a tornar isostáticas as estruturas resultantes, a diferença entre o número de ligações cortadas e o número de ligações introduzidas fornece-nos a estatia global da estrutura. Então, importa compreender que cada corte numa estrutura plana corresponde à libertação de 3 forças, que serão 6 no caso de estruturas tridimensionais, o que tende a traduzir o seu grau de hiperestatia global. Cada ligação introduzida, por forma a transformar todas as ligações em continuidade, corresponde a uma redução do grau de hiperestatia global da estrutura. O método das estruturas arborescentes irá então consistir no seguinte procedimento. Primeiro, executar tantos cortes quanto os necessários para criar as estruturas arborescentes associadas a cada apoio. Cuidado, não podemos deixar nenhuma parte de estrutura cortada sem estar apoiada. A cada corte está associada a libertação de 3 forças no plano ou 6 nas estruturas tridimensionais. Vamos introduzir as restrições necessárias para transformar todas as ligações em continuidade em cada subestrutura. Vamos avaliar a estatia global da estrutura como sendo igual à diferença entre o número de forças libertadas e o número de ligações introduzidas. No caso das estruturas tridimensionais, haverá ainda que descontar 1 grau de liberdade por cada barra biarticulada. Vamos então analisar a estatia global por este método das estruturas arborescentes para o exemplo 1. Que o tipo de estrutura já sabemos, é uma estrutura plana, então cada corte corresponderá a uma libertação de 3 forças. Vejamos quantos cortes é necessário aqui introduzir. Introduzirei o primeiro corte, com este corte eu tornei independente o apoio à direita. Vou agora cortar estas 4 barras para tornar independente a estrutura apoiada no apoio central. E finalmente, do apoio da direita, já tenho uma árvore, mas tenho uma malha fechada, e como tal tenho que a abrir. Então, feitos os cálculos, o que é que eu sei? Número de libertações serão 3 libertações por cada um dos cortes. Fizemos 6 cortes, será 6 vezes 3 igual a 18. Vamos agora contabilizar quantas ligações temos que aplicar a esta estrutura para cada uma das árvores estar rígida. Começando pela direita, portanto, se aquela barra está apoiada num apoio fixo, falta-lhe uma ligação para estar rígida, uma ligação. Passando agora ao apoio central, qualquer barra desta estrutura precisa de ser agarrada com 2 ligações. Feitas essas 2 ligações, tenho a primeira das barras agarradas, preciso de agarrar a seguinte, e passei à verde, foi a barra que eu decidi agarrar. Vou agarrar a barra seguinte com mais uma e vou passá-la à verde porque está agarrada. Vou agarrar mais uma barra e passei a verde, como significante que também ela está rigidificada ao apoio. Sobram em cima, como podemos ver, 3 barras a preto que vou ter que agarrar. A barra da direita, mais uma, a barra diagonal, mais outra e finalmente a barra de topo, mais outra. E, portanto, foram estas as ligações necessárias para ter rígida a árvore central. Vou agora proceder de igual forma para a estrutura da esquerda. Portanto, como está apoiada num apoio fixo, precisa apenas de uma ligação para toda ela ficar rígida, mas agora reparem que esta barra é complexa e é uma barra contínua, digamos assim, para a parte superior da estrutura e, portanto, toda ela ficou rígida automaticamente. O que é que sobra? As 3 barras diagonais, digamos assim, a meia altura, que vou pôr ali mais uma ligação para a tornar rígida e passei a verde, mais outra para tornar rígida e passo a verde, e mais outra para tornar rígida e passo a verde, e afinal fica-me só faltando rigidificar a barra da ponta, que é mais uma ligação para ela ficar rígida. E portanto são estas todas as ligações que eu necessitei introduzir, contabilizando-as são 13, e isto significa então que a minha estatia global desta estrutura será 18 menos 13 igual a 5 e, consequentemente, esta estrutura é globalmente hiperstática de 5º grau.
Passando agora à análise da estatia exterior do exemplo 2, sabemos que este tipo de estrutura é uma estrutura tridimensional, logo cada corte corresponderá à libertação de 6 forças. E passando então à análise da estrutura e procurando construir tantas árvores quantos os apoios, que neste caso são 3, teremos que ver quantos cortes temos que introduzir para ter essas 3 árvores. Começarei pelo apoio da esquerda, irei cortar ali, ali e ali, por forma a ter a primeira árvore independente. Para separar os outros 2 apoios, obriga-me à introdução mais 2 cortes e agora sim tenho um total de libertações introduzidos, serão 5 vezes 6 por cada corte, temos 30 libertações introduzidas. E agora vejamos quantas ligações eu tenho que introduzir para tornar rígidas cada um dos elementos de cada árvore. Começando pela primeira, portanto, a barra, aquele L que ainda tem uma parte horizontal que está aqui a ver, precisa de 3 ligações para ficar rígida. E ainda existe uma barra inclinada biarticulada, de modo que precisa de mais 3 ligações para ficar rígida, e com estas 6 ligações tornamos rígida a árvore da esquerda. Passando à árvore central, eu preciso de uma ligação, porque aquilo é um apoio, é uma rótula cilíndrica que tem 5 ligações, portanto falta-lhe uma para tornar rígida toda a estrutura da base, que eu passo a verde. Temos ainda 2 partes das barras diagonais, portanto mais 3 ligações para fixar a primeira, mais 3 ligações para fixar a segunda, ou seja, mais 7 ligações para tornar rígida esta árvore apoiada no apoio central. E finalmente, para a última árvore, vamos precisar de 3 ligações ao apoio para tornar rígida a parte da estrutura ligada ao apoio. Se fica a sobrar apenas a barra diagonal, que precisará de mais 3 ligações para ficar rígida. E então, consequentemente, o número de restrições que foram introduzidos foram 6 vezes 3 mais 1, ou seja, 19. Como temos 2 barras biarticuladas, eu terei que descontar essas 2 às ligações da estrutura, e então eu tenho 30 menos 19 menos 2, o que me dá 13, ou seja, esta estrutura é globalmente hiperstática de 13º grau. A terminar, apresento aqui um conjunto de exercícios práticos planos, muito semelhantes, mas que pretendem, digamos assim, possibilitar a quem os procurar resolver, verificar a importância do posicionamento das rótulas na estrutura e dos elementos estarem ou não rigidamente ligados. Portanto, as soluções são aqui também apresentadas e temos um conjunto similar de exercícios tridimensionais para compreender também este efeito das rótulas ou das ligações rígidas em 4 estruturas muito similares e que também apresento aqui as soluções do problema.